Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Gente, hoje vai estar com um barulhinho de chuva aí no fundo, como vocês podem perceber. Mas tudo bem, vai dar um fundinho pro vídeo. Eu vi que vocês curtiram o vídeo que eu coloquei semana passada aqui no canal, falando a respeito de gratidão, de você ser mais grato pelos seus dias. Então essa semana eu vim trazer pra vocês um outro exercício que eu tenho feito na minha vida, que é a autoterapia. Eu já tinha visto uma youtuber que eu gosto bastante, que é a Bianca Campos, falando a respeito de autoterapia. Eu vou deixar o vídeo dela aqui embaixo na descrição do vídeo, ok? E também uma amiga minha que é psicóloga e que é terapeuta me falou a respeito disso. Ela não chamou de autoterapia, mas o conceito foi o mesmo do vídeo da Bianca, então por isso que eu estou falando da autoterapia, ok? Uma coisa que eu acho importante de dizer é que a autoterapia, ou seja, essa terapia que você vai fazer consigo mesma, não substitui a psicoterapia, tá? Que é a terapia feita com o psicólogo. Então se você estiver passando por alguma situação de depressão ou alguma situação que você precise de um suporte maior, é interessante sim você procurar um profissional. E eu também já fiz terapia com psicólogo, então por experiência própria eu posso te dizer que é bacana você associar as duas coisas, tá? Que é a autoterapia com a terapia com um profissional. E vamos lá, no que consiste a autoterapia? Como o próprio nome diz, a autoterapia é uma terapia que você faz consigo mesmo. Então a terapia é algo que você faz para se descobrir melhor as coisas que estão te afetando e por que estão te afetando. Quando você faz isso com um psicólogo, é mais fácil porque você vai conversando com ele e ele vai te dizendo os pontos que você tem que prestar atenção, vai te perguntando o que você achou a respeito de tal coisa que aconteceu na sua vida e tal. E quando você faz a autoterapia, é você mesmo quem tem que achar as respostas para si. Pode parecer uma coisa muito difícil, mas na verdade não é. Eu vou contar rapidamente isso porque eu acho interessante compartilhar com vocês. A minha amiga me falou a respeito da autoterapia, por quê? Porque eu estava reclamando um dia que eu tinha ido no psicólogo e eu não tinha escutado as coisas que eu queria ouvir. Isso é muito comum, tá? Se você fizer terapia um dia, você vai perceber que na maioria das vezes você não vai escutar as coisas que você quer. E aí eu tava brava, tava falando que eu não gostei do psicólogo e tudo mais. E aí a minha amiga, que é terapeuta, virou pra mim e falou: Mari, como é que você espera que uma pessoa de fora entenda mais da sua vida, entenda mais do que você quer do que você mesma? E aí eu falei: faz muito sentido. Então no começo que você fizer isso, vai ser sim um pouco difícil você encontrar as explicações e encontrar as ajudas que você precisa dentro de você. Mas isso é um exercício, gente. Então quanto mais você fizer, mais fácil vai ficar. É o seguinte, o nosso dia, ele não é composto 100% de luz e nem 100% de sombras. A gente tem as duas coisas no nosso dia, na nossa vida. Todas as pessoas têm isso. E não é bacana você negar as sombras, porque às vezes o que acontece com a gente é o seguinte: a gente passa por alguns momentos ruins, a gente tem algumas coisas que nos estressam, que nos abalam, e muitas vezes a gente não quer tratar isso, a gente quer deixar isso de lado. Tipo, teve uma coisa que te irritou, teve uma coisa que te abalou, tem alguém que fez alguma coisa que te irritou e você não trata isso. Você pega, coloca isso num cantinho e fala: não, eu não vou me importar com isso porque imagina, eu não posso me importar com isso. E não, a primeira coisa que você tem que entender é que a sombra, né, as coisas ruins, elas fazem parte do teu dia. Você não pode negar isso. O que acontece é que você tem que determinar um tempo e uma energia pra tratar isso. Então não tá certo você querer deixar a sombra de lado e querer deixar o seu dia 100% de luz, porque isso não vai acontecer. E também não tá certo você pegar a sombra e fazer com que isso ocupe todo o seu dia e não dar nenhum espacinho pra luz. Nenhuma das duas coisas tá certo. O que tá certo é você ter um equilíbrio e achar um equilíbrio entre as duas coisas. Até porque, eu não sei se vocês repararam, mas uma coisa boa sempre puxa outra coisa boa. Então quando você tá com o pensamento feliz, quando você tá mais alegre, quando você tá se sentindo bem consigo mesmo, outras coisas felizes vão aparecendo pra você, e o contrário também é verdadeiro. Então quando acontece alguma coisa ruim pra abalar o seu dia, outras coisas ruins vão acontecendo e vão te afetando de uma maneira muito maior do que deveria afetar. Vou dar um exemplo prático. Você acordou, você está no ponto de ônibus esperando o seu ônibus, e aí de repente vem uma pessoa, esbarra em você e derruba suas coisas no chão. Você tem duas maneiras de lidar com isso. A primeira maneira é você xingar a pessoa, ficar pensando: meu, pra quê que passou e derrubou minhas coisas, sabe? Não tem atenção, não tem educação, que saco, e esse ônibus tá atrasado, e eu não dormi bem ontem, e eu tô com insônia, e eu vou chegar lá no trabalho e meu chefe vai encher meu saco, e depois eu vou chegar em casa e voltar pra casa e a minha mulher vai me encher o saco. E aí você começa a pensar em um monte de coisa que não tem nada a ver com o fato de você ter as suas coisas derrubadas no chão por alguém, e isso vai virando uma bola de neve. E a outra atitude que você pode ter é a seguinte: você
teve suas coisas derrubadas no chão. Isso obviamente vai te deixar bravo, ok? A diferença é que você vai determinar um tempo e uma energia pra ficar bravo por causa daquilo. E também aproveita e já vai vendo por que você tá bravo por isso. Por exemplo, derrubaram as minhas coisas no chão. Poxa, por que a pessoa não teve atenção que derrubou minhas coisas no chão? Tá, tudo bem, calma, respira. A pessoa não teve atenção, ela já pediu desculpa, eu já peguei minhas coisas do chão. E eu também tô um pouquinho nervosa hoje porque eu não dormi muito bem ontem, eu fui dormir tarde. Então isso também me irrita, não foi só a pessoa que me irritou. O que está me irritando também é o fato de eu não ter dormido muito bem. Então ok, a causa de eu estar irritada por terem derrubado as coisas no chão não foi só o fato de terem derrubado as minhas coisas no chão. Foi o fato de que eu também não dormi bem. Então percebam que eu não peguei, deixei isso de lado e fiquei só bufando assim, sabe? Tipo, não, deixa isso pra lá. Eu fiquei com raiva na hora, obviamente. Pensei, poxa, que saco que derrubaram minhas coisas no chão, sabe? Molhou, sujou. Mas eu concentrei um tempinho ali e uma energia pra acabar com aquela questão. E também aproveitei e já identifiquei o porquê que aquilo me deixou tão nervosa. Que talvez se eu tivesse dormido melhor um dia antes, eu não estaria tão nervosa quanto eu fiquei na hora. E na maioria das vezes, gente, quando você para pra pensar num problema ou numa coisa que te abalou, não foi só aquela coisa ali em questão que te abalou. É um conjunto de várias outras coisas que juntas te abalaram, sabe? Normalmente acontece alguma coisa no começo do nosso dia pra deixar o nosso dia ruim, e aí se você não trata aquilo, se você já não pensa no problema na hora que é pra ser pensado, você carrega esse problema pelo resto do seu dia, e aí isso pode acabar atrasando o resto do seu dia, você pode não ser tão produtivo quanto você gostaria, você pode descontar a raiva que você tá sentindo em outras pessoas que não tem nada a ver com isso. Então a autoterapia é interessante por causa disso, porque você pega o problema que você teve, você resolve ali com você mesma, você pega uma energia e desconta aqui naquele problema e acabou. Segue o resto do seu dia de uma maneira bem mais leve, de uma maneira bem mais tranquila. E não existe um tempo determinado pra você resolver um problema, tá? Mas eu, Mariana, determinei um tempo particular que o meu prazo máximo é de um dia. Nem que eu precise passar o dia mal, o dia pensando naquele determinado assunto, eu tenho um dia pra resolver alguma coisa que me abalou. Então tem problemas que eu já fiquei, tipo, um dia inteiro remoendo, um dia inteiro que eu não produzi nada, que eu fui super, sabe, improdutiva, que eu não fui uma convivência legal, mas que eu peguei esse dia inteiro e coloquei energia pra resolver um assunto de vez e nunca mais pensar nisso na minha vida. E também tiveram problemas menores que eu já resolvi em 10, 15 minutos e que o meu dia ficou maravilhoso e eu consegui ser super produtiva no resto do dia porque eu não pensei mais naquele problema. Então tem problemas menores que são mais fáceis de você resolver ali na hora, no dia. Tem problemas maiores que obviamente vão demandar de um espaço e de uma energia maior pra ser resolvido. Então percebam que eu não tô falando pra vocês negarem os problemas, pra vocês esquecerem que vocês têm problemas. Todo mundo tem problemas, todo mundo vai ter problemas, isso é uma coisa normal da vida. Não adianta a gente fechar os olhos e falar assim, não, eu não tenho problemas, ou eu vou deixar esse problema de lado e depois eu resolvo. Você sabe que se você não resolver o problema ali, na hora, é bem provável que esses problemas se acumulem e que você depois fique muito pior por causa disso. Então se você nunca tentou fazer esse exercício, eu te sugiro que você faça agora. Então da próxima vez que alguma coisa te irritar, que uma pessoa te irritar, que uma atitude te irritar, respira, para e começa a pensar no porquê aquilo te irritou. Aquilo te irritou porque é uma coisa que vem acontecendo com frequência, te irritou porque você já estava irritada por algum outro motivo, com alguma outra pessoa, ou por alguma outra questão, tipo, não dormiu direito, tá com fome e tudo mais. E também tem a parte do como eu posso resolver esse problema. E eu já posso te dizer que existem só 3 tipos de problema. Os que a solução está com você, os que a solução não está com você e os que não tem solução. Eu já te adianto que o único problema que não tem nenhuma solução é a morte. Morreu, não tem o que fazer. A solução está com você? Faça. A solução não está na sua mão, está na mão de outra pessoa, pai, mãe, tio, marido, o que quer que seja. Para de gastar energia com isso. Vai gastar energia com você, na sua vida, nos seus problemas, nos seus sonhos, nas suas conquistas. Não adianta você ficar perdendo tempo e energia para resolver uma coisa que não está na sua mão. Não tô falando que no começo vai ser fácil você fazer esse tipo de coisa, tá? No começo você vai gastar muito mais tempo, muito mais energia, muito mais dias pra resolver algumas coisas, algumas questões, alguns problemas. E às vezes pode passar pela tua cabeça que, não dá certo, eu não consigo. Gente, esse é um exercício que eu tô fazendo, assim, há muito tempo, há quase um ano. Não chegou um ano ainda, mas vai dar um ano. E é o que eu falei, quanto mais você faz, mais fácil fica. Se precisar anotar como o exercício da gratidão, anota. Você acha que você consegue fazer isso só na sua cabeça, só pensando, que é o meu caso, por exemplo, que é o que eu prefiro fazer?
Faça só na sua cabeça. Você acha que você precisa entrar no teu quarto, trancar a porta e fazer isso falando mesmo, mas falando sozinha? Faz isso, mas faz. Você vai ver que a sua vida vai ficar muito mais fácil, você vai render mais, você vai resolver os seus problemas com mais facilidade e principalmente você vai parar de descontar os seus problemas e as suas raivas em outras coisas, em outras pessoas, em outros lugares. Porque quando você concentra o teu tempo e a tua energia no lugar certo para resolver o problema certo, na hora certa, a tua vida fica muito mais fácil e muito mais leve de ser vivida. Se vocês fizerem esse tipo de exercício, me deixa aqui embaixo nos comentários, tá? Que eu tô acompanhando todos os comentários de vocês. Se você ainda não é inscrito, não esquece de se inscrever aqui embaixo no canal. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Então, um beijo enorme pra vocês. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!